Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando neste momento. Uma alegria estar aqui, receber esse convite para partilhar com você um pouco a palavra de Deus. Meu nome é José Roberto, como já foi anunciado, mais conhecido como Beto. Eu sou ministro extraordinário da palavra e também do batismo da paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui em Capelinha. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de, estando aqui, falar para você um pouco desse Deus que eu conheci, esse Deus que me deu tanto amor. E sendo amado por esse Deus, que é infinitamente misericordioso, eu gostaria que você também experimentasse na sua vida um pouco deste amor. Que você também abrisse o seu coração para sentir o amor de Deus na sua vida, para entender que você é importante para Deus. Deus amou tanto o mundo, e eu gostaria de colocar de forma mais particular, Deus amou tanto você, que Ele entregou o seu próprio Filho, inocente, santo, entregou o seu próprio Filho para ser sacrificado, para morrer e dar a você a salvação, e dar a você a vida eterna. Como diz a palavra de Deus, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu próprio Filho para que o mundo fosse salvo por meio dele. E o amor de Deus, ele precisa ser correspondido. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus e sentimos o amor de Deus presente naquele grande sacrifício, nós devemos também nos esforçar para merecermos este amor e para dar também o nosso amor a Deus. Demonstrar a Ele o nosso amor, com gestos, com testemunho, com luta, para vencermos as tentações, aquilo que nos afasta do seu amor. Gostaria de partilhar com você o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Uma parábola, uma historinha que foi contada por Jesus para que nós pudéssemos perceber o amor e a misericórdia de Deus para com cada um de nós. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou me levantar, vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai,
Pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho, e coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Peguem o novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Meu irmão, minha irmã, são essas palavras de Deus para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola nós já conhecemos, esta palavra já é muito conhecida de cada um de nós. Quem tem familiaridade com a Bíblia, já ouviu, já leu, já meditou. Mas a palavra de Deus, ela cada dia se renova. Cada contato que temos com a palavra vai ser um novo momento com Deus, uma nova experiência, e hoje uma experiência com o amor misericordioso de Deus. Vamos começar a refletir algumas partes deste evangelho que são importantes, têm um grande significado e nos ajudam a rezar, nos ajudam a meditar. O filho, quando chega para o pai e pede a herança, ele mostra que não está feliz, não está contente naquela vida que tem ao lado do pai, dentro do seu lar, aquela vida comum do dia a dia. Ele quer uma outra vida, uma nova experiência, quer ver o mundo, quer experimentar o mundo. E quando pede ao pai a herança, o pai fica abalado, fica triste, porque nós sabemos, um filho herda os bens do seu pai somente quando ele morre. Tudo que é do pai passa a ser de direito do filho. Se aquele filho pede ao pai, o pai ainda vivo, pede a ele a herança, a parte dele da herança, significa que para aquele filho o pai não tem nenhuma importância. O pai não tem nenhum valor. Para ele, o pai já está morto e enterrado. Aquele filho despreza o pai ao pedir a ele a parte que lhe cabe da herança. E ele parte para o mundo. E ele vai viver a vida que ele queria, com todo aquele dinheiro, com todos aqueles bens que ele herdou do seu pai, que ele recebeu do seu pai, ele vai desfrutar o mundo. Tudo que o mundo tem para oferecer, e nós conhecemos, nós sabemos, tudo que o mundo nos oferece todos os dias. Coisas boas, mas também coisas ruins. Várias situações, vários momentos. Aquele rapaz vive esta vida desenfreada, como a palavra diz, uma vida sem controle, descontroladamente. E depois, claro, tudo acaba. Quando não tem mais o dinheiro, quando não tem mais o recurso, ele começa a passar necessidade. Ele começa a sentir fome e precisa, então, trabalhar. Precisa arrumar uma forma de se manter longe do pai, longe dos braços do pai, dos cuidados e do carinho, da atenção do pai. Aquele filho começa a sentir fome. E a fome que aquele filho, que aquele rapaz tem, é a nossa fome. É a fome de Deus. Todos nós temos uma grande fome dentro de nós. A fome de Deus. A fome de nos encontrarmos com Deus, de saborearmos a sua palavra. A fome de realizar em nossa vida a vontade de Deus, de acolher a vontade de Deus. Mas ele não sabe, ele não consegue perceber
que a fome que ele está sentindo é muito mais a fome espiritual do que a fome corporal, a fome material. E ele vai buscar trabalho. E ali, onde está trabalhando, tratando dos porcos. Olha onde ele foi chegar. No chiqueiro. Ele foi ao fundo do poço. Porque abandonou o pai, porque deixou tudo para trás, ele foi para a lama. E foi cuidar dos porcos. E desejava ele se alimentar, matar a sua fome, até mesmo da comida dos porcos. Ele queria a lavagem dos porcos, mas nem isso as pessoas davam a ele. E ele então começa a sentir a necessidade de estar ao lado do Pai. Ele vê o que ele tinha e o que ele havia perdido, o que ele havia de livre e espontânea vontade abandonado. Ele se arrepende, ele já começa a preparar uma volta, ensaiar as palavras que iria dizer ao Pai. Pedir ao Pai para ser tratado, nem que fosse como um empregado, como um escravo. Porque mesmo os escravos, os empregados, lá na casa do seu pai, mesmo eles, viviam uma vida melhor do que a que ele estava vivendo. Tinha pão com fartura. Tinha tudo, do bom e do melhor. E ele ali, passando necessidade. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno mais, porque eu mesmo o desprezei. Mas pelo menos um empregado. E a palavra fala que aquele pai, quando vê vê o filho voltando, arrependido, todo maltrapilho, mendigo, quase morto, o pai o vê de longe e já começa a se alegrar. O vê chegando no horizonte e já está de braços abertos. Aquele filho que não deu valor ao pai. Aquele filho que quis fugir, abandonar a casa do pai. Está de volta. Mas o pai não tem nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. Pelo contrário, ele se alegra, ele faz uma grande festa. E vai acolher, e vai abraçar aquele filho que foi de novo ao seu encontro. Tem uns elementos interessantes neste evangelho. Quando o filho chega e começa a dialogar com o pai não quer nem saber por onde ele andou, o que ele fez, o que ele viveu lá fora. Não interessa ao pai. O filho começa a se desculpar, a pedir desculpas, a arrumar desculpas e tentando conversar com o pai para justificar a sua saída. O pai não dá atenção, ele já se vira para os empregados e diz: traga uma túnica, um anel, uma sandália. A túnica significa a dignidade, a veste. Ele estava indigno, maltrapilho, mas o pai dá de volta a ele a dignidade de filho, não de empregado, como ele queria, como ele imaginava que poderia acontecer. Dá a ele a dignidade de filho, devolve a ele a dignidade de filho, quando o reveste da túnica. O anel, o símbolo da aliança. Quando nós nos casamos, temos a aliança. O símbolo que nos une, que nos faz uma só pessoa, que nos faz unidos. Aquele filho, ao partir, ao deixar o seu lar, ao deixar a casa do pai, ele quebra
esta aliança com o pai, quebra a corrente. Mas quando o pai coloca um anel no seu dedo, está novamente resgatando a aliança, reatando aquela aliança que se havia quebrado. É de novo o filho, é de novo o meu filho querido que está aqui ao meu lado. E interessante as sandálias, porque naquele tempo, e também segundo aquela cultura, somente as pessoas que eram escravas é que andavam descalças. Os outros, as pessoas que eram livres, andavam calçados, de sandálias. O filho pede ao pai para tratá-lo como um empregado, mas o pai não aceita aquela condição. Coloca nos seus pés a sandália, porque você não é o meu escravo. Você é uma pessoa livre. Você é meu filho, não meu escravo. E abraça aquele filho. E faz uma grande festa. E pede para matar um novilho. E nós sabemos, o novilho, o cordeiro que foi imolado, que morreu como um sacrifício, para que nós pudéssemos celebrar uma grande festa, a festa da salvação, é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Portanto, este pai que está aguardando a volta do filho, este pai que foi desprezado, este pai que foi abandonado, mas que acolheu o filho quando ele volta, é o próprio Deus, o nosso Pai misericordioso. Jesus morre na cruz como sinal do grande amor que Deus tem por nós. É o Cordeiro de Deus imolado para a nossa salvação, para a nossa grande festa, para que nós pudéssemos ser felizes, para que nós pudéssemos celebrar, comemorar. Meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando agora, reflita bem, pense bem, quantas vezes nós somos como aquele filho? Quantas vezes nós não nos sentimos felizes, contentes com a vida que nós temos, com as coisas que Deus nos deu? Nós estamos todos os dias na presença de Deus. Deus está sempre ao nosso lado, como esse Pai de amor, de misericórdia. Nos acompanha, nos guarda, nos protege, nos guia. Ele é a nossa luz. Tudo o que temos vem das suas mãos. Mas muitas vezes nós não nos sentimos felizes, contentes, realizados na presença de Deus. Não conseguimos nos preencher porque não abrimos o nosso coração. Não conseguimos nos preencher do seu amor. E vamos buscar a felicidade no mundo lá fora, em tantas coisas que o mundo nos oferece. Abandonamos a presença de Deus para nos encontrarmos com as coisas que o mundo traz, com as situações que o mundo nos propõe. Muitas vezes nós não caímos em nós não caímos a ficha que nos afastamos de Deus, que estamos longe de Deus. E aí fica difícil voltar. Mas quando nós fazemos como aquele rapaz, aquele filho do Evangelho, que percebe o distanciamento e vê que esse distanciamento lhe fez mal, ele se arrepende, ele volta, ele pede perdão e ele quer viver uma vida nova. Quando nós fazemos isso, nós temos um Pai que é amor, que é misericórdia e que nos espera. Deus está com tanta saudade de nós. Deus está sempre aguardando a nossa volta, como aquele pai. Na porta da casa,
todos os dias, ficava ali contemplando o horizonte, olhando, esperando, aguardando que em algum momento aquele filho tão desnaturado caísse na real, entendesse o mal que ele havia feito e voltasse. Deus espera a nossa volta. Deus está ali aguardando, sempre, de braços abertos. Como nós podemos perceber na cruz, como é interessante olharmos a forma como Jesus morreu na cruz. Morreu crucificado, os braços abertos. É o sinal de que Deus está sempre de braços abertos, aguardando o retorno, a volta dos filhos que se perderam, a volta daqueles que o abandonaram. Eu sou este filho pródigo, você é este filho pródigo todos os dias, em todos os momentos que nós deixamos de fazer a vontade de Deus, que nós não aceitamos a vontade de Deus na nossa vida, que nós queremos experimentar coisas novas que não são para nós, que não são boas, coisas que não convêm a um filho de Deus, coisas que não são dignas de um ser humano, alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Que nós possamos meditar, refletir. Uma coisa que sempre nos leva a, muitas vezes, errar é a busca da felicidade. Quando nós achamos que não estamos felizes, completamente realizados, nós queremos lutar, batalhar todos os dias para sermos cada vez mais felizes. E isso, às vezes, confunde a nossa cabeça. Nós começamos a colocar valores em outras coisas. Quando nós percebemos, só estamos longe de Deus. Porque a felicidade que está em Deus, verdadeiramente em Deus, ela é trocada pela alegria passageira que as coisas oferecem. A alegria que o mundo oferece, ela é uma alegria passageira. Mas a alegria que vem de Deus, essa é eterna. Que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Crer, acreditar que Ele tem tudo o que nós precisamos e está nos esperando para nos oferecer o seu amor. Que nós, todas as vezes que nos sentirmos como um filho que abandonou o lar, como um filho que deixou a casa do pai, que tenhamos a humildade de retornar. Quem pede perdão, quem retorna, não está fazendo um mal. Não é motivo de vergonha. Pelo contrário, é um gesto nobre. Reconhecer que você errou, reconhecer que eu errei, é um gesto nobre. Quem reconhece o seu erro tem mais chances de acertar, porque pode recomeçar de novo. Deus espera que você recomece de novo. Deus espera que você abra o seu coração e que acolha o amor que Ele tem para te oferecer. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado a você que se prendeu neste momento e que refletiu. Que a paz de Deus possa reinar no seu coração. Que muitas bênçãos, muitas graças sejam derramadas sobre você